Maravilha, gratidão pela presença de todo mundo. Deu tempo de muita gente ainda entrar, né? Os 8h30. O Meet não comportou, eu sabia, né? Porque tem 800, mais de 800 pessoas só nesse grupo agora. E fora os outros grupos, né? Bom, tem muita gente falando que o som tá ótimo, tá? Então, teria que estar ruim para todo mundo. Bom, eu vou aqui iniciar. Então, como foi anunciado, né, o tema hoje, eu vou falar sobre o quê? Como detectar os parasitas é um tema que chama a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas têm medo de parasita, muitas pessoas entram em roubada, fazendo tratamentos caríssimos, usando coisas assim do arco da velha, aparelhos muitas vezes que não resolvem nada, porque nem o diagnóstico você não tem certeza. Como é que você vai usar um aparelho que nem diagnóstico você tem daquilo que você está apresentando? Pode ser inúmeras coisas e não tem nada a ver com parasita, então a gente tem que tomar muito cuidado. O objetivo de hoje é trazer informações calcadas na literatura, tá? Então eu busquei em literaturas, tem livro aqui que não acaba mais, literaturas. Estou há 30 anos na área de saúde, atendo no consultório há décadas, né? Então tenho experiência no que eu estou falando. E a gente tem um recurso do sangue vivo ali para dar uma ajuda para a gente, e eu vou trazer um enfoque da medicina tradicional chinesa, tá bom? É uma coisa inovadora para muitos de vocês, mas eu vou fazer de uma maneira bem didática e vou mostrar casos clínicos e tudo mais, tá? Então eu vou... Então, assim, precisa definir o que são parasitas. Você sabe o que é parasita, a primeira coisa? Então, a primeira coisa, você tem que saber o que é. E onde a gente procura isso aí? No dicionário da língua portuguesa. Ó. Ele é um organismo que vive dentro de nós. Vive dentro de quem? Do hospedeiro, que somos nós. Do qual obtém alimento e a quem causa dano. Então, ele causa dano, lesão no nosso corpo. Aqui tem um parasita dentro do intestino, né? Ele liga aqui no intestino, né? A sua garrinha ali, e ele fica... tem uns que fica se alimentando do próprio sangue, né? E leva a pessoa à anemia, ok? E tem outros parasitas que estão no sangue. Então, olha as diferenças que tem. Tem parasita que fica no intestino, tá? A grande maioria deles. E tem parasita do sangue também. Ó, aqui são as células vermelhas e tem um parasita do sangue, a gente vai falar disso. Na definição da parasitologia, que é um ramo da medicina que estuda parasita, ok? É um ramo da biologia, na verdade. A definição do parasita, ó, ele é o seguinte: ele é um ser vivo, tá? Deixa eu pôr aqui de novo, apontador. Ele é um ser vivo que vive na superfície, pode viver fora do corpo, tá? Tem parasita que vive fora, tá? O piolho é um parasita, é um exoparasita, é de fora, tá? Ou pode viver no interior do organismo, do hospedeiro, que somos nós. Os animais também são, né? Usando o corpo do hospedeiro, né, como o habitat, como uma casa, tá? E se essa casa estiver desarrumada, estiver suja, e o alimento que entra nessa casa é porcaria, aí eles vão deitar e rolar, porque eles não entram, eles entram lá, é um inquilino que entrou, não está pagando aluguel, não paga luz, não paga água e ainda quer comer de graça, tá? Então, para a gente acabar com a festa deles, a gente tem que ali, ó, eu quero um tratamento para o parasita. Ó, primeira coisa é cortar o alimento dele. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Cortar o alimento dele em primeiro lugar. Então já começa o tratamento aqui,
E daqui a pouco eu vou falar quais são os alimentos que mais trazem parasita e mantêm o parasita, tá? Bom, então ele é um ser vivo que vive na superfície ou no interior do nosso corpo, usando como o habitat dele, né, ou fonte de alimento, durante parte ou todo o ciclo de vida dele. Ele precisa parasitar. Ele não quer trabalhar, ele quer ali o aconchego do seu corpo, o quentinho do seu corpo, a umidade do seu corpo, o alimentozinho do seu corpo. E ele não quer te matar, mas ele está ali drenando, né? Daí, dependendo da quantidade que tiver do parasita, pode levar a pessoa à morte, tá bom? Olha que bonitinho, né? Ó, tem 2 zoinhos, como diz na minha terra. Olha que bonitinho. Isso aqui é um parasita que se chama Giardia lamblia. Dá muito em criança, em idoso, né? Bom, então, ó, em resumo, um parasita é um organismo que vive sobre ou dentro de outro ser vivo, que no caso aqui em questão hoje somos nós mesmos, né? Não vou falar de animais, porque o animal também pode ser parasitado e fica muito parasitado, né? O parasita, ele se alimenta retirando nutrientes de nós. Então, por isso que enfraquece, dá cansaço, muitos dá anemia, indisposição, né? Ele fica roubando nutriente e sem pagar por isso, ok? Geralmente, ele causa prejuízos à saúde do hospedeiro, no nosso corpo, mas sem matá-lo rapidamente. Então, ele não quer matar, ele não quer nos matar, porque senão a mordomia dele vai acabar, entendeu? Então, ele tem que ir na maciota, mas não quer matar o hospedeiro. Se ele matar o hospedeiro, vai acabar a fonte de sobrevivência dele, né? Pois ele depende disso aí para sobreviver, ok? Pode ser classificado como ectoparasita. Ecto é o que está fora. Então, piolho, sarna, são ectoparasitas, externo. E nós temos o endoparasita, que é interno, tá? Então, tem muita diferença em tudo isso, né? Bom, agora sim, imagine um inquilino mal intencionado que se instala em sua casa. Ele não paga aluguel, mas consome sua energia elétrica, a água e o espaço da sua casa. E fica fazendo banquetes, tá? Isso aí é o parasita, ok? Ele fica lá por tempo indefinido, tá muito bom para ele. E a gente tem que acabar com isso. Esse muito bom para ele, a gente tem que acabar. Aproveitando o conforto e recursos do lar que ele vive, que é o nosso corpo, né? Você sente desconforto, prejuízo, mas não consegue expulsá-lo facilmente. E ele se multiplica silenciosamente, porque está tudo favorável para ele. Tá? Tudo muito gostoso, muito favorável para ele. Se você tentar expulsá-lo de forma abrupta, rápida, pode causar danos estruturais na sua casa, que é o nosso corpo. Então, olha que informação pertinente para todo mundo que faz desparasitação e quer matar o parasita de qualquer maneira e não pensa em corrigir as suas atitudes, corrigir o seu terreno biológico, corrigir o seu templo sagrado que é o seu corpo, tá? Então, se você tentar expulsar de forma rápida demais, pode causar danos ao seu corpo, ok? Porque muitos parasitas liberam toxinas no seu sangue e pode te intoxicar com tudo isso, dependendo da carga de parasita que você tenha no seu corpo, tá? Isso a gente faz no hospital também, tem que tomar cuidado, porque infecção bacteriana muito grave, com muita quantidade de bactéria, se você dá um antibiótico de cara que é bactericida e mata essa quantidade de bactéria, todo o lixo das bactérias, toda a toxina vai sair na corrente sanguínea e a pessoa pode morrer disso daí. Então tem que tomar cuidado, pessoal. A natureza é sábia,
a natureza não dá saltos, a natureza não dá pulo de uma fase 1 para uma fase 10. Ela vai para 2, 3, 4, 5, até chegar na 10. O ser humano quer pular da 1 para 10. E daí se prejudica mais ainda. Eu vejo isso acontecer com as pessoas que me procuram, tá? Fizeram coisas muito radicais e depois tiveram lesões e vêm atrás depois para querer consertar. Então tome cuidado com esses negócios rápido demais, abrupto demais, tá bom? Vamos em frente. Olha quanto parasita aqui, ó. Bom, assim é o parasita. Um ocupante oportunista, ó, oportunista. Por que ele é oportunista? Porque baixou a guarda do seu corpo por algum motivo. Você está comendo mal pra caramba, você não está tomando água. As pessoas que vêm no meu consultório não tomam água. Falando isso, eu vou tomar água. A pessoa nem sabe quanto tem que tomar de água por dia. Acho que é 2 litros. Todo mundo acha que é 2 litros, né? São 2 litros. Então as pessoas não sabem tomar água, não sabem se hidratar. Só come a maior parte de lixo, né? Comida lixo, infelizmente. Comida enfia no micro-ondas. Eu não tenho micro-ondas, nunca tive em casa e nunca vou ter. Enfia a comida no micro-ondas e dá um tum lá, 2, 3 minutos, tira e come aquilo lá, que é vazio de energia vital. Não tem ti naquilo lá. Não tem energia vital nenhuma, tá? Bom, então ele é oportunista, que se beneficia às custas do hospedeiro. Então você vai bancar, vai ficar pagando para esse parasita, tá? Vai bancar a permanência dele dentro de você, permanecendo o máximo possível, causando danos gradativos, né? Lesões, alterações no seu corpo devagarzinho, ou muitas vezes rápido, dependendo do parasita, mas sem destruí-lo rapidamente, pois dessa forma também, se ele se destruir o seu corpo rapidamente, ele vai sair prejudicado, né? E ele não quer isso aí. Ok? Deixa eu ver aqui nos comentários. Ouro coloidal, prata coloidal, tem grande eficiência no combate a parasitas. Eu vou repetir para vocês de novo. Nunca uma coisa só vai resolver o problema. Se você não mudar os hábitos de... olha, se você morar... Não sei onde você mora, estou dando um exemplo. Se você morar perto de um lugar que tem esgoto a céu aberto, a água não é... Você toma água da torneira. Você come alimento na rua, tá? E você não está bem, está estressado pra caramba, trabalha muito. Não vai ser a prata coloidal e não vai ser o ouro coloidal que vai te salvar. Não vai ser, em hipótese nenhuma. Elas têm efeito? Lógico que têm efeito, mas não são elas que vão salvar. Não vai ser ivermectina que vai te salvar sozinha, porque as pessoas buscam um salvador da pátria. Elas buscam aquela flor do Himalaia que só dá 10 anos para fazer um chá, que aquela flor mata todos os parasitas que tem no organismo, sem ela mudar hábito de vida, sem ela corrigir a alimentação dela, sem ela se hidratar como deveria, tomar uma água de boa qualidade, sem ela cuidar da cachola dela. Então, todo ser humano está procurando um salvador da pátria, e nunca vai ser uma coisa só. Tá? Vai ajudar? Lógico que vai, mas não vai resolver o problema, não vai matar a parasita, porque a primeira coisa você tem que saber detectar. Realmente você tem? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá? Qual é a água alcalina? Tem várias no Brasil, né? Tem várias no Brasil. Estão falando que o áudio da Janaína está misturando com o meu. A Cirlei está perguntando quanto toma. Quanto você pesa, Cirlei? Então, já que ela perguntou isso, todo mundo, né, quem não sabe, quanto você pesa? Se você pesa 70 quilos, você tem que fazer vezes 30. Vai dar 2,1 litros. Se você pesa 80, vai dar 2,4 litros. Se você pesa 100 quilos,
tá? Vai dar 3 litros por dia. Então, você tem que fazer vezes 30, é o mínimo do mínimo do mínimo. Quem pratica esporte, transpira demais e isso, aquilo, vive num estado muito quente, numa cidade muito quente, tem que fazer por vezes 35. O quanto você pesa vezes 35, você vai achar a quantidade de água que você toma, tá bom? Pessoal, tá misturando o meu áudio com o áudio lá da frente da Janaína, ela tá lá na frente resolvendo outras coisas, acho que ela deixou o microfone aberto lá. Coloca aí se está misturando o áudio que eu aviso ela, por gentileza, tá? Bom, então aqui, ó, estratégias de controle. Normalmente indico 45 por peso corporal por causa da atividade física. É isso aí, Jéssica. O que mais aí? Tá misturando. Pera aí, só um minutinho que eu vou ter que sair daqui para avisá-la lá. Voltei. Vê se parou de misturar o áudio. Fui lá puxar a orelha dela. Já estou lá, mas está baixo. Bom, então voltei aqui. Deixa eu ver se eu estou no ângulo certo aqui. Creio que sim. Então, assim, ó, estratégias de controle, tratamento antiparasitar, tratamento contra o parasita, tá? Precisam ser bem planejados para eliminar o inquilino, sem destruir a estrutura que é o nosso corpo. Então a gente tem que fazer um planejamento para eliminar o inquilino sem destruir o nosso corpo, tá? E não adianta nada você só querer dar um veneno, entre aspas, para ele e só matar ele, que os outros, tem outros que vão entrar no lugar dele, porque você não mudou o seu ambiente interno. Então, é a reflexão de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês, que se você não fizer a sua parte, melhorar a sua alimentação, melhorar a sua hidratação, cuidar mais do estresse, tem coisa que não tem o que se preocupar, que não depende de você. Então, você tem que ter mais controle sobre isso, para ter uma vida mais harmônica, tá? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que ia se casar e ela planejou, agora essa semana, ela planejou tudo para fazer o casamento ao ar livre, tá? Só que não adianta ficar olhando meteorologia, porque isso aí vai falha. E daí choveu pra caramba, e tiveram que mudar o casamento tudo para dentro lá do negócio, a noiva ficou pé da vida, brava, irritada com tudo isso daí. Você tem controle sobre isso? Fala a verdade. Fala a verdade, como a gente é ainda bobo, né? Boboca. Tem coisa que a gente não controla, não depende da gente. Então a gente tem que deixar, solta o fluxo disso aí, para a gente ficar um pouco mais em paz. Porque isso interfere na nossa imunidade. Então é um conjunto de coisas, né, pessoal? Principais parasitas que infectam o ser humano. Então aqui eu quero que você preste bastante atenção, tá? Bastante atenção nisso aqui. Ó, nós temos protozoários. Olha quantos protozoários a gente tem, ó, 12. Então você está vendo que ele é bom para matar certos tipos de parasita, tá? Ele pode atuar na ascaris lumbricoides, ele pode atuar em algumas amebas, ele pode atuar num grupo de parasitas e nos outros ele não faz nada. Você vai dar o albendazol, não vai matar,
os outros parasitas. E daí? Então toma cuidado com isso, pessoal. Olha, só de protozoários a gente tem 12. Ó, Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium, Toxoplasma gondii, que causa toxicoplasmose, o Plasmodium da malária, Trypanosoma cruzi, Leishmania, 12 tipos, tá? Só de protozoário. Agora, de eumintos, que são vermes grandes, tá? Aqui o albendazol age em alguns, tá? Ele age na Ascaris lumbricoides, no Trichius trichiurus, tá? Ó, tem ancilóstomo do adenale. Como que você vai diagnosticar qual que é? Você já parou para pensar? Ah, então o aparelho lá mata tudo, todos eles matam. Eu não acredito nisso aí, tá? Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito no poder de você mudar hábito de vida, cortar os alimentos que favorecem os parasitas, que daqui a pouco eu vou falar, utilizar ervas medicinais consagradas para o tratamento e você fazer bem a sua parte para arrumar a sua casa interna e o inquilino você não vai alugar mais. Fala, ó, não alugo mais, não está mais para alquilar, como se diz no Paraguai. No alquilo mais, mi tiempo sagrado, tá? Meu corpo sagrado, não vou alugar mais para parasita. Então, olha quantos eumintos tem, ó. A famosa lombriga, que é Ascaris lumbricoides, Trichius trichiurus, Ancilóstomo, Necator, Strongyloides, Taenia solium, Taenia saginata, Schistosoma mansoni, Enteróbios vermiculares, olha cada nome, tá? E aqui nós temos, então, ó, aqui tem 23 tipos de parasita mais comum no ser humano. Tem 23 tipos, não é um tipo só. Então não é uma coisa só, não é prata coloidal que vai matar tudo isso daí, nem ouro coloidal, pessoal. Isso daí é coadjuvante, você precisa somar com outras estratégias para poder ter efeito, tá? Ectoparasitas, tá? Ectoparasitas. São parasitas de fora do corpo, tá? Então nós temos o ácaro da sarna, chama Sarcopestes scabiei. Dá uma coceira desgramada. Eu já atendi muitas pessoas com sarna e que foram no dermatologista, e o dermatologista estava cuidando de processo alérgico, e era sarna, tá? Porque, infelizmente, na faculdade de medicina nos ensina muito pouco parasitologia. Na faculdade de farmácia, eu estudei 1 ano de parasitologia, 1 ano inteirinho. Uma matéria desgramada, puxada. Isso há 27 anos atrás que eu me formei como farmacêutico, né? E na faculdade de medicina eu tive só 6 meses de parasitologia, porque a medicina não está interessada em parasita. Ela está interessada em câncer, em doença genética, tá? Em bisturi e remedinho goela abaixo. Tá errado? Não, mas é o foco deles. Parasita é meio renegado na medicina, tá? Então não é muito bem estudado na medicina. Foi o que eu vivi na faculdade de medicina. Bom, então parasita de fora do corpo, a sarna, o Pediculus humanus capitis, que é o piolho da cabeça, e tem o piolho lá, o piolho do corpo, tá? E tem o piolho lá de baixo, lá do cabelo de baixo, tá? Que é o famoso chato, né? Deixa eu pôr aqui, ó. O nome dele é chato. Antigamente tinha muito disso aqui, ó. A pessoa pegava esse piolho lá embaixo, nos pelos de baixo, né? Nos pelos pubianos. Isso aí coça pra caramba, é um negócio. Eu vi isso daí quando eu trabalhava em farmácia, tá? E o que mais que tem aqui? A tunga, né? Que é o bicho de pé. Então, vocês pararam para vocês verem o tanto de... deixa eu pôr aqui de novo o apontador, porque esse negócio aqui não tá bom. Pera. Apontador. Vocês... Ó, tem 29 tipos de parasita que pode
infestar o corpo humano. Então não é um só, tá? Isso foi tirado da onde? De livros de parasitologia que eu tirei, tá bom? Então todo mundo está entendendo que não é um parasita só e que é difícil diagnosticar, porque cada um tem uma sintomatologia um pouco diferente da outra. Então não é uma tarefa tão fácil assim, pessoal. Parasita é um negócio, viu? A disciplina de parasitologia que eu estudei é um ano inteirinho. É muita, mas muita coisa, né? Na faculdade de farmácia, da medicina foi 6 meses, como eu falei, né? Então vamos em frente. São quantos parasitas? Não entendi. Então vamos voltar. Olha aqui para você ver. Protozoários são 12. Eumintos são mais esses daqui. Somando são 23 desses. E somando os que estão fora do corpo, 29. Tá? Esses são os mais corriqueiros. Tem mais do que isso, tá, pessoal? Não é que existe só isso aí, não. Tem muito mais do que isso aí. Só que esses daí é que trazem problema para o ser humano, tá? Que a gente vê mais e tem mais estudos sobre eles, são esses 29 aí, tá bom? Então, grávida pode desparasitar? Ela sabe que está com parasita? Quem que diagnosticou que ela está? Qual parasita que ela tem? Essas perguntas que a gente tem que fazer, tá? E grávida e idoso é um caso à parte. Porque se você indicar alguma coisa para uma grávida e acontecer alguma coisa com ela que não tinha nada a ver com aquilo que você indicou, o médico vai falar que foi aquilo lá que você indicou que causou o negócio dela. E para você provar que focinho de porco não é tomada, e se você não for, se você for terapeuta ou for outro profissional de saúde, você vai, a corda rebenta, o elo da corrente rebenta no elo mais fraco, tá? É a experiência de vida que eu tenho de 30 anos nesse meio. Então, tomem cuidado com gestante, tomem cuidado com pessoas de idade, não se brinca com isso, tá? Muita calma nessa hora, como se diz lá na minha terra. Leishmaniose. Tem tratamento, né, para leishmaniose. Tá? Tem tratamento específico para leishmaniose. E são endêmicos, são em algumas regiões do Brasil, né? Não são em todas as regiões. Pessoal, o motivo da aula de hoje, né? Eu vou ensinar para vocês uma técnica que você vai ter certeza absoluta que você tem algum tipo de parasita, você tem. Porque não tem como não ter, tá? Não tem como. A técnica que eu vou ensinar aqui para vocês, né? Se você detectar isso na pessoa, é certeza absoluta que ela tem parasita. Qual é? Você não vai saber, filho. Mesmo fazendo exame muitas vezes, não vai dar. Eu vou falar sobre exames, que tem um montão de exame também hoje no mercado, né? Mas tem como você fazer um trabalho no seu corpo para cortar o alimento desses parasitas, cortar a vida boa deles e por si só eles vão morrendo e nosso sistema imunológico também vai dando um jeito de ir botando para fora e eliminando, tá? É isso que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, a Nelly está perguntando qual é o exame que tem que fazer. Eu vou falar sobre isso, porque tem 29 tipos lá que você viu, né? Então, são exames diferentes. E já posso te adiantar. Estão falando da prata coloidal aí, eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Qual exame que eu tenho que fazer? Daqui a pouco eu vou falar sobre o exame. Então, como detectar os parasitas? Tá? Principais exames laboratoriais para identificar parasitas. Então, já comecei aqui. Eu não tinha visto aqui embaixo. Primeiro de todos, exame parasitológico de fezes. Aquele famoso de 3 amostras. Tá? O que acontece com esse exame?
ele é muito falho, porque o que acontece? Ele é muito barato demais, não compensa para o laboratório fazer, é muito trabalhoso, e hoje mesmo eu estava atendendo um utente que trabalhou em muito tempo em laboratório de análise clínica, e ele fazia o exame parasitológico de fezes. Daí eu falava para ele, quantas lâminas você fazia? Ele falava, 3 lâminas. Né? Tem várias técnicas, mas uma é de diluir, centrifugar aquilo lá, e daí pegar, fazer uma amostra, 3 amostras de lâmina, e você colocar no microscópio e olhar. Eu falei, quanto tempo você olhava no microscópio? Ele falou, de 3 a 5 minutos. Então, só se a pessoa tiver uma infestação muito grande de verme para aparecer alguma coisa ali em 3 em 5 minutos. Só de olhar a lâmina, porque são coisas microscópicas. Então dá muito falso negativo. A pessoa vai fazer, deu tudo negativo. E 90% era positivo, por causa disso. Então é um exame que ele é muito falho ainda, porque não compensa para o laboratório, é muito barato e dá muito trabalho para o laboratório fazer. Tá? Então é muito falho. E daí tem outros exames que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Como que estou fazendo desparasitação e minha menstruação não desceu no período da desparasitação. Devo parar o tratamento? Eu não sei o que você está usando, né, Nilza? Quantos anos você tem, se você quais doenças você tem, quais medicamentos você toma, o que você está usando para desparasitar, né? Eu não te conheço. Então, são respostas, não tem assim sim e não na medicina. Na medicina, o bom médico ele tem que fazer uma excelente anamnese, conversa com o seu utente, muita conversa, muita escuta, exame físico, exame laboratorial, se for o caso, exame de imagem, para eu chegar no diagnóstico. Não é assim, sim ou não. Isso é muito superficial, isso leva a erros, tá? Então, eu não posso te responder isso, porque eu não te conheço e não sei o que você está usando. Então, conversa com quem te indicou, se alguém te indicou, né? Isso daí, conversa com essa pessoa, que ela vai poder te informar melhor sobre isso, porque eu teria que conhecer o seu caso como um todo para poder responder isso aí, tá? A Thaísa falou que ela trabalhou muitos anos em análises clínicas e esse exame é muito, então, muito operador dependente. O que é isso? Depende muito da pessoa. Então, é muito caro para o laboratório fazer. Muito caro, porque depende da pessoa, né, que faz, né? A Samira está perguntando se na microscopia de sangue vivo é possível ver parasitas. Sim, eu vou mostrar hoje, tá? Quero fazer esse exame. Vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Os parasitas são responsáveis por diabetes? Eu não acredito nisso, tá? Ele não é o responsável. O responsável, 99% é a pessoa, tá? A pessoa não está fazendo a sua parte como deveria, ela não está fazendo uma boa alimentação, ela está com sobrepeso, ela trabalha num local que ela odeia muitas vezes, ela chega tarde na casa dela, não estou julgando ninguém, estou contando os fatos do que aparece para mim também no consultório, tá? E daí, somando tudo isso daí, o que acontece? A energia do baço pâncreas, ó, vai para a cucuia, você vai olhar a língua, daqui a pouco eu vou chegar na língua. A pessoa não tem energia no baço pâncreas, evolui para quê? Diabetes. E daí o parasita, como o próprio nome diz, ele é um oportunista, se abaixou a energia do órgão, ele, vamos lá que abriu a porteira, né? Abriu a porteira, vamos lá. Então ele é um oportunista, e daí ele vai piorar o processo. Agora, falar que é ele, e daí você mata ele, cura diabetes, eu não acredito nisso, tá? Me desculpe outras pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu não acredito nisso. Eu acho que ele é um oportunista e que ele vai lá no local se aproveitar, porque não tem ninguém lá tomando conta,
e ninguém vigiando e ele vai infestar, daí ele vai piorar a condição da pessoa, tá? É o meu ponto de vista, né? Pode ser que eu esteja errado, né? Excelente pergunta, porque estão anunciando até medicamento. Bom, fica a dica, fica o alerta. Vamos lá. Bom, então aqui, ó, o exame parasitológico de fezes, ele é indicado para detectar protozoário. Lembra aquela listinha de protozoário? Giardia, entamoeba, blastocistes, eumintos, que é a lombriga, que é a ascaris lumbricoides, triquiuras, estrongiloides. Então, ele é específico para certos tipos de verme, não são para todos, tá? A sensibilidade, ela melhora com múltiplas amostras, mas as pessoas só fazem 3, coletadas em dias diferentes, tá? Então, se você coletar em dias diferentes, você pode aumentar a chance de aparecer algum verme nas fezes, mas como eu disse, custa muito para o laboratório, porque depende de muitos funcionários e é um exame muito barato, não compensa para o laboratório, né? Estão falando aí que teve que tirar a vesícula ano passado, passou mal de repente. E relação do câncer de tireoide. Então, pessoal, para com essa relação de parasita com câncer, que o parasita causa o câncer no local, tá? Eu não acredito nisso daí de jeito nenhum. Eu estou há 30 anos, isso daí é conversa de pessoas que estão querendo vender coisas para vocês, tanto aparelho quanto medicamento, hein? Toma cuidado com isso, tá? O parasita se aproveita do local que não está sendo vigiado. A energia está deficiente daquele local e o parasita se aproveita daquele local e daí ele piora o estado da pessoa ou piora a doença. Mas não é ele o causador. Quem é que prova que é ele que causou o câncer? Não tem isso daí no mundo. E eu não acredito nisso daí, tá? Na medicina chinesa, e aí sim eu acredito, porque tem como eu provar. Tem como eu provar através da anamnese, da ficha da anamnese, tem como eu provar olhando a língua da pessoa e tem como eu provar olhando o sangue da pessoa. Que é distúrbios da falta da energia do órgão ou do excesso da energia acumulada ali é que causa a doença. E você tratando desses distúrbios energéticos, a chance de melhora é altíssima. Não vou falar em cura também, porque é outra mentira de muitas pessoas, que falam, faz isso que cura. O que é cura? Cura é um negócio muito sério, que depende da alimentação da pessoa, onde ela dorme, como que é a relação conjugal dela, como que é o ambiente onde ela vive, quantos filhos ela tem, dá muito trabalho, não dá, como que é o trabalho dela, como que é a cidade onde ela vive. É um monte de coisa, e as pessoas acham que é uma coisa só, tá? Eu não acredito nisso daí, ok? Olha lá, vírus papiloma da laringe tem cura? Se você curar o seu terreno biológico, não vai ter como o vírus do papiloma ir para frente. É o que eu creio, tá? Então, possibilidade tem, né? Bom, então vamos lá. Outra técnica é fazer esfregaço sanguíneo, né? O que é o esfregaço sanguíneo? Você pega uma gota de sangue, põe na lâmina, põe uma outra lâmina em cima, e daí você corre a lâmina em cima e vai fazer o nome que eles usam, chama esfregaço. Por que é feito isso daí? Para ver parasita no sangue, tá? E tem 2 parasitas muito estudados no sangue, no Brasil tem muito, a malária, não só no Brasil, né? Na África e outros países. Então dá para ver daí o plasmódio que causa a malária, tá? Então dá para visualizar o plasmódio e a babésia. Por coloração, você usa uma coloração, tá? Então detecta
os parasitas no sangue com baixas cargas já detecta, mas requer a microscopia especializada de longa duração. Então aqui tem uma imagem, ó, do plasmódium dentro da célula vermelha. Então essa imagem que a gente tem no microscópio para fazer um diagnóstico de malária, tá? A gente vê o parasita dentro da hemácia e ele consome a hemácia e depois ele sai fora. Ele sai para fora, tá? E vai infestar outras coisas e depois dá aquele calorão na pessoa em determinada hora do dia e tudo mais. Então, faz esse esfregaço para ver parasitas no sangue, tá? Olha lá, a halitose tem a ver com parasita? É o que eu falei no começo. Se a gente falar que tudo é causa do parasita, é a mesma coisa do que malhar o Judas, né? Na minha terra, de onde eu venho, tinha uma época do ano lá que eles malhavam o Judas, tudo é a culpa é do Judas, a culpa é do Judas, a culpa é do Judas, né? Não foram das pessoas que estavam ao redor, né? Foi a culpa do Judas. Então, você não pode fazer do parasita um Judas e falar tudo é o parasita, tudo é o parasita, tudo é conversa de quem quer vender coisas para vocês, tá? É conversa mole. A halitose pode ser por uma má higiene oral, pode ser por uma infecção que você tem na cavidade oral, pode ser por dispepsia, por má digestão, o seu estômago não está produzindo a quantidade de ácido que precisa, então você tem má digestão, isso retorna para cima. Tem várias causas de mau hálito, de halitose, tá? Falar que é parasita é uma coisa muito superficial e uma coisa que não tem como a gente provar, ok? Bom, outros exames, né? Ó, tem exames de antígenos. Então, nós temos um parasita que se chama Cryptosporum, e ele aparece muito em quem tem HIV, tá? E ele pode levar a pessoa à morte por causa disso. A pessoa com HIV está com a resistência muito baixa, não tem anticorpos para lutar contra os invasores e ela pode morrer disso, né? Então, tem como fazer exame de antígeno. Chama ELISA, é um teste rápido que coloca nas fezes e ele vai dar um positivo lá para esse parasita. Outros tipos de exame, estou trazendo aqui pequenas amostras, tá? Porque hoje dá para fazer um montão de outros exames, não dá para eu trazer tudo aqui, senão fica uma aula de 5 horas, tá? Estou dando exemplo para vocês. Tem hoje exame rápido, que chama Point of Care. Eu vou ter aqui no meu consultório mais de 200 tipos de exame laboratorial. Até hemograma, feito com 2 gotas só do sangue, eu coloco na máquina, a máquina faz o hemograma para mim, em 10 minutos ela me dá um laudo assinado e carimbado como se a pessoa tivesse ido no laboratório. A Anvisa já aprovou isso, já está aprovado pela Anvisa, e daqui a pouquinho eu vou ter mais de 200 exames sendo feitos aqui no meu consultório, e eu vou ensinar os meus alunos que vêm aqui aprender microscopia de campo escuro, eu vou ensinar a trabalhar com esses exames também, aqueles que são graduados da área de saúde, tá? Infelizmente, o terapeuta não pode fazer isso aí. É só quem é graduado na área de saúde. Mas o terapeuta pode fazer uma parceria com farmácia. E o farmacêutico lá na farmácia fazer esses mais de 200 exames laboratoriais e você indicar para ser feito na farmácia. Isso já está liberado, já está aprovado. Aí vai do bom senso dos farmacêuticos também, que tem que tirar a bundinha da cadeira, estudar mais e ir atrás das coisas, né? Tá? Faz parceria quem é terapeuta. Quem é da área de saúde, né? Farmacêutico, enfermeiro, biomédico, o próprio médico, nutricionista, né? Vai poder fazer isso aí no próprio consultório, tá? Para poder, tá? Então tem como você fazer um exame de PCR para malária, porque ele detecta o DNA, o RNA do parasita, tá? Ó, aqui de novo, para toxicoplasmose, tem um exame de PCR, que você pode fazer no líquor da espinha, tá? Porque ele ataca muito o sistema nervoso central, a
toxicoplasmose pode atacar muito o sistema nervoso central, atacar os olhos, deixar a pessoa cega, né? E você pode fazer pelo sangue e pelo líquido amniótico. O líquido amniótico é o líquido que está lá na gestante, mas é bem arriscado, né? Você pode colher o líquido amniótico lá do útero da gestante e fazer esse exame de PCR que vai detectar o DNA ou RNA do verme. E tem muitos outros que a gente já consegue fazer isso, tá? Nesses exames, tá bom? Voltou aí, pessoal? Falou que saiu do ar? Quais são os mais... O quê? São os... Aqui tem um coraçãozinho aqui, tá me atrapalhando. Deixa eu só mudar a tela aqui, para a tela... quais são os males neurológicos que os parasitas causam? Então, não são todos os parasitas, né? Esse parasita, o Toxoplasma gondii, ele pode causar toxicoplasmose. E ele pode ir para o sistema nervoso central. Aí depende da quantidade do parasita, o local onde ele está. E se ele afetou uma região do cérebro, aquela região, ele vai causar sinais e sintomas. A pessoa pode ter convulsão, a pessoa pode ter perda de memória, várias coisas neurológicas, né, podem acontecer. Ok? Então, são os exames, eu trouxe uma pincelada só, tá? Agora, vamos entrar, que eu estou caminhando para ensinar você, daqui a pouquinho, a detectar os parasitas de uma forma bem fácil. Você não vai depender do médico, não vai depender muito do laboratório, e você vai conseguir ter uma noção que você sabe que tem parasita no seu corpo, só que você não sabe qual é. Mas dá para eliminar ele mesmo sem saber qual é. Se você não tiver muito infestado, né? Se estiver saindo nas suas fezes, você vai saber qual que é. Mas a maior parte você não vai saber, porque o danadinho ele camufla. Sabe aquele camaleão? Ele faz igual o camaleão, ele camufla muito. Então eu vou falar um pouquinho de quem? Dos leucócitos, tá? Tirando a hemácia aqui, que não é leucócito, né? A hemácia é a célula vermelha do sangue. Então, todas essas células aqui, ó, a gente vê no sangue. E eu vou mostrar algumas delas daqui a pouquinho na microscopia de campo escuro que eu faço no microscópio aqui no consultório. Tá? Eu pego o sangue da pessoa, estudo aqui ó, na tela e mostro para a pessoa. E a gente vê esses componentes no sangue e eu vou te dar uma... Eu vou te ensinar a fazer uma leitura de quando um deles aumentar, tem chance de ter parasita ou outra coisa que não é boa no corpo, tá? Isso que eu vou ensinar, vocês prestem muita atenção a partir de agora. Então, até nem pergunte muito agora, porque a gente vai entrar num momento crucial da aula, que se você entender isso daqui, você vai passar a perna até em muitos médicos, tá? Estou trazendo uma informação para vocês que eu poderia dar essa aula só na pós-graduação. E estou fazendo para todos vocês. Então, leucócitos. O que são leucócitos? São células de defesa que a gente tem no nosso sangue. Elas são produzidas na onde? Na nossa medula óssea. Tá? A hemácia é célula vermelha, então ela não é leucócito. Tá? Agora, a plaqueta também não é leucócito. Agora, esses outros aqui são leucócitos. Tá? O que são leucócitos? Células brancas, células de defesa. Né? As famosas células brancas, as células vermelhas são hemácias. Então, o primeiro de todos, monócito. Olha o jeitão dele. Ele parece um rim ou uma ferradura dentro dele. Ele não tem grânulos. Ó. Esse eosinófilo tem grânulos. O monócito não tem grânulos. E o linfócito também não tem grânulos. Então, eles são chamados agranulócitos, não tem grânulos. E os outros três têm grânulos. Ó. Eosinófilo, ele tem 2 núcleos ou 2 prolongamentos de núcleo e tem bastante esses pontinhos aqui, ó, são grânulos. E dentro desse grânulo aqui, sabe o que tem? Tem
peróxido de hidrogênio, além de enzimas digestivas. O que é peróxido de hidrogênio? É a água oxigenada e enzimas digestivas tem nesses grânulos aqui. Mas por que tem isso? Porque isso daí ele joga no parasita, envolve o parasita, envolve um corpo estranho, joga, mata e dissolve. Olha que coisa maravilhosa, né, que Deus projetou. Isso daí é microscópio, daqui a pouco você vai ver ao vivo comigo, que eu vou mostrar ao vivo, tá? Ó, plaqueta são fragmentos, não são células, que tem a ver com a coagulação primária, é produzida na medula óssea. Basófilo é outra célula de defesa. Neutrófilo a gente vai ver bastante. O que mais a gente tem no sangue é neutrófilo, tá? Neutrófilo ele também tem grânulos nele, mas menos do que o eosinófilo. Isso na microscopia de campo escuro a gente vê bem nítido e você vai ver hoje aqui comigo que eu vou mostrar, tá? Neutrófilo é célula de defesa também, ela é trilobular ou polilobular, pode ter mais que 3. Quando tem mais que 3, ela está ativada. E se ela está ativada é por algum motivo, bactéria ou lesões dentro do corpo onde ela foi chamada. E o eosinófilo também. Ele tem 2 núcleos ou 2 prolongamentos de núcleo, e quando ele tem mais do que 2 é que ele está ativado. Se ele está ativado, a pessoa ou está com um processo alérgico ou está com parasita. Então a gente vai ver isso daqui no exame de sangue, tá? Bom, linfócitos, já falei de todos eles. Então são leucócitos, e aqui tem um hemograma. Então a partir de hoje, a Silvana falou que teve toxicoplasmose. Alguma coisa da visão dela que eu não consigo ver, porque tem um coraçãozinho aqui. E ele não sai da onde eu preciso. Alguma coisa aconteceu na visão dela esquerda, né? Lesou lá e provavelmente não volta, né? Dependendo da lesão que foi feita. Então aqui é um exame de sangue que chama hemograma. Eu peço para todo mundo que está acompanhando, eu vou passar uma informação bem importante para todos vocês. Eu dou um curso que se chama Saúde na Palma da Mão. É um curso super acessível. É para quem não entende nada de exame laboratorial, tá? Eu até vou fazer uma propaganda aqui. São mais de 10 horas de aula e eu falo sobre a maior parte dos exames laboratoriais de fígado, de rim, exame de sangue, vitamina D, nossa, uma infinidade de exames. Eu ensino você a fazer a interpretação dele olhando para a saúde. Então, isso você vai fazer aqui comigo. Ó. Isso aqui é um laudo do exame de sangue. Eritrograma é onde estão a hemácia, a célula vermelha, o tamanho dela, quanto tem de hemoglobina e tudo mais. Ó. Então, hemácias, ó, essa pessoa tinha 4,68. Está dentro da referência? Está dentro da referência. Eu preciso saber a idade dela, o peso dela e tudo mais. Hemoglobina, 12,9. Está dentro? Está dentro. Para a saúde precisa de um pouquinho mais, mas está dentro da referência. Hematócrito, está 40,9. Já está quase lá no finalzão, pode ter um pouco aí de falta de hidratação, tá? Da pessoa. VCM é o tamanho da hemácia, está dentro do normal, e as outras coisas também, tá? Agora, olha aqui, ó, leucograma. Lembra que eu falei leucócitos, né, células brancas do corpo. Então, o que o leucograma vai ver? O que ele vai contar? Ele vai contar todos os leucócitos. E todos os leucócitos. Primeiro ele vai contar todos. Quanto que tem? Nesse caso, tinha 7.000. O normal é de 4.000 a 10.000. Só que eu dou uma dica para todos vocês. Fica de olho no leucócito, porque se ele passar ali, se ele passar de 6.000, começar a aproximar muito de 10.000, pode ser que alguma coisa já
de caráter infeccioso ou inflamatório já está acontecendo no corpo. Então não é assim, eu quero ter o máximo de leucócitos. Não é assim que funciona. Tá? Tem que ter um meio termo. Tem que ter uma quantidade deles que, se houver alguma infecção, alguma lesão, alguma inflamação, ele possa ir até o local e depois ele vai chamar mais companheiros da medula óssea para produzir, para ir ajudar no processo. E daí aqui pode ir para 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. É sinal de uma inflamação, de uma infecção que está acontecendo no corpo. Então, passou de 6 mil, liga o alerta, tá? Opa, pode ser que alguma coisa já está querendo esboçar, tá? Estão perguntando aqui como que é a referência que eu uso para ter saúde. Então, assim, para encurtar a conversa, para ficar bem fácil para todo mundo entender, tudo que for muito bom para o corpo, B12, vitamina D, vitamina B9, ácido fólico, tudo que é bom para o corpo, eu quero ter dentro da referência 75%. Eu quero estar próximo do máximo. E tudo que for ruim para o corpo, homocisteína, colesterol oxidado, não colesterol normal, colesterol oxidado, ácido úrico, coisa que não é muito boa para o corpo, eu quero ter lá embaixo, lá nos 25%. Se você fizer essa regrinha, é uma regra para super saúde. Você não precisa ficar decorando nada, tá? Ok? É a minha dica. Então, a doutora Fabiola, a gente fez uma live juntos, né? Acho que antes de ontem, ou ontem, já nem me lembro mais, né? Ela foi uma minha aluna na microscopia de campo escuro, é uma pessoa do bem, uma pessoa parceira que eu gosto muito, né? E ela está dando curso aí de parasitologia para leigos, né? Depois eu vou divulgar isso daí, ok? Então, assim, no hemograma, fica de olho no leucócito, tá? Que está aqui, ó. E fica de olho principalmente em casos de alergia, em casos de asma, bronquite alérgica, parasitas, pode aumentar quem? O eosinófilo. Quem é o eosinófilo? Vou voltar lá. Olha ele aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Não vai mexer com esse, tá? Não vai mexer com esse, com o neutrófilo, mas vai mexer com esse guardião aqui, ó. Ele vai atrás de parasita, o eosinófilo. E tem como a gente ver isso aí, tanto no hemograma, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Então, a partir de hoje, você tem que olhar o hemograma, olha essas coisas que eu falei, e olha o eosinófilo. Ele vai aparecer assim, ó, em porcentagem e em valor absoluto. Tá? O laboratório vai colocar aqui, ó, é de 1 a 6%, depende do laboratório. Daqui a pouco eu tenho mais um slide sobre isso, onde eu esclareço melhor. E de 40 a 500. Se tiver de 300 para cima, já é indício de alguma coisa. Já é algum indício, tá? Se tiver 500, já é um indício que você tem um chance de ter parasita. Se você não tiver com alergia, não tiver com câncer, tem alguns tipos de câncer que também aumenta isso aí, tá? Tem alguns medicamentos, reação de medicamento que pode aumentar também. Então não é uma coisa só, não é só para parasita, tá? Mas você tem que olhar aqui, no eosinófilo. Ó, é de 1 a 6%, essa pessoa está com 9%, tá? E é de 40 até 500 e ela está com 630. Então, ela está com o eosinófilo mais alto. Isso é uma das coisas que acende o farol, acende a lanterna.
o semáforo está no amarelo. Alerta, 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 alerta. A pessoa pode estar com parasitose. Isso dá para a gente ver num simples hemograma. E a maior parte dos profissionais não fazem essa leitura, tá? E você está aprendendo aqui comigo. Então, aqui, ó, o hemograma completo e leucograma, que é o que a gente viu, né? Leucograma. Ele avalia eosinofilia, que é o aumento do eosinófilo, que é um indicador indireto de parasitoses por eumintos. Os eumintos são alguns tipos de vermes, tá? Não são todos os parasitas que vão aumentar o eosinófilo. Então não existe isso na medicina. Aumentou o eosinófilo, é parasita. Não, é uma chance de ser o parasita. Só que eu vou ensinar mais técnica para você, que daí você fecha, junta o Lé com o CRE. E fala, opa, agora ferrou. Porque o eosinófilo está alto e eu estou vendo mais esses sinais que daqui a pouco eu vou ensinar a você. Então fica aí ligadinho, ligadinha, tá? Depois tem vários cursos, né? Que vocês podem adquirir bem em conta, bem aí acessível para todo mundo. E depois eu vou estar falando sobre isso daí. Eu vou colocar um link aí para quem quiser depois, tá? Estão perguntando, prata coloidal pode alterar o hemograma? Não tenho experiência com isso, tá? Porque eu não indico prata coloidal, não porque eu não acredito, porque eu sou especialista em medicina tradicional chinesa. Então eu já tenho bastante recurso dentro da medicina chinesa e que me dá resultado que eu preciso. Se for o caso, algum dia eu vou usar e vou testar e tudo mais. Nada contra prata coloidal, nem ouro coloidal. Como eu já falei, o meu amigo e irmão Dirceu, mora aqui em Medianeira, ele é um cara que conhece muito sobre prata coloidal e ouro coloidal. Ele mesmo fala para mim também. Fala assim, Sérgio, isso aí não é para tudo, é para somar com outras estratégias que a gente já tem, né? Então é isso. Bom, então ele avalia, né? Quantos eosinófilos. Isso tem no hemograma, pessoal. Começa a olhar o hemograma, exame de sangue. Tão fácil, né? E no curso Saúde na Palma da Mão, eu ensino a interpretar cada coisinha ali do hemograma. E daí você não vai ficar mais de bobo, né? Na jogada. E depender só dos médicos. Falando nisso, eu tenho um montão de casos para colocar lá no grupo. Tem um grupo gratuito de interpretação de exame laboratorial. Tem vários casos aí que eu atendi que o médico falou que estava normal, e eu vou mostrar lá para vocês o hemograma da pessoa que o médico falou que estava normal. É de chorar. Bom, contagem absoluta, então, maior que 500 eosinófilos ou maior que 6%, sugere investigação adicional. A gente tem que investigar mais, mas já começa a sinalizar para a gente que algo está errado. Tá? Aqui agora... pessoal, a gente já está se aproximando do final, tá? Eu vou falar mais estratégias para você, estratégias fáceis que vocês vão fazer sem o hemograma também, tá? Aguenta aí. A gente já vai chegar lá. Essa imagem é uma imagem do campo escuro, desse microscópio aqui, e que isso passa lá na tela. Eu colho uma gota do sangue da pessoa, põe na lâmina, põe em lamínula, não tem corante nenhum. O microscópio ele tem campo escuro, ele é diferente, e vai passar lá em cima essa imagem aqui. O utente vê comigo. Aqui um aumento bem pequeno, de 100 vezes só, para eu poder ver um campo bem maior. Então a gente consegue ver essas bolinhas, que são as hemácias, célula vermelha, e a gente consegue ver esses azuizinhos aqui, ó. Esses azuizinhos são células de defesa, o azul. E como eles chamam? Neutrófilo, porque ele tem 3 núcleos. E daí, um bichinho aqui, ó. Esse daqui, quem que é? Parece uma máscara, né? De um macaquinho, alguma coisa. Ele tem 2 núcleozinhos pretos. E ele é amarelado porque tem todos os pontinhos dentro dele, que a gente já viu. Esse aqui é o eosinófilo. Então, eosinófilo a gente tem menos. Se comecei a ter mais eosinófilo, ou é alergia, doenças alérgicas, ou é parasitose, parasita,
ou pode ser alguns tipos de câncer, precisa investigar melhor. Então não é uma coisa só. Então essa imagem é do campo escuro, do microscópio aqui, ó, que está na minha bancada aqui no consultório. Então o hemograma e os eosinófilos no diagnóstico de parasitoses, tá? Como que a gente vai usar? Ó, os eosinófilos no hemograma, que a gente viu antes. O normal para o adulto é ter de 20 a 500 eosinófilos, ou ter de 1 a 6% no leucograma que a gente viu antes, tá? Eu, professor Sérgio, dou uma dica, tá? Se tiver ali no 350, por aí já é indício de alguma coisa. O laboratório aceita até 500, mas é uma média, tá? Mas 350 por ali já é indício de alguma coisa tá rolando no corpo, tá? 7%, 5%, 6% já é indício que algo está rolando. Só que em criança é diferente, tá? Criança de 1 a 3 anos, ó, vai de 200 até 1.500, 4 a 10%. E criança de 4 a 14 anos, vai de 300 a 1.000, diminui um pouco, 4 a 8%. Então é diferente da quantidade no adulto da criança. A criança tem mais, está crescendo, tem contato com muitas coisas, o sistema imunológico está começando a aprender a trabalhar, então é outro período da vida. Tá? Eosinofilia leve, o que é isso? Um aumento leve no adulto é de 500 a 1.500. Para mim já explodiu isso aí. Né? Só que tem doença que aumenta muito. Tá? Ó, de 1.500 a 5.000 já é moderado, e mais que 5.000 é uma condição muito grave, tá? Isso aqui, moderada, grave, é tudo médico, né? É o médico que vai tratar, não é você tomando coisa contra parasita, que nem sabe ainda se é parasita, que é isso que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Não é só o exame de sangue que vai mostrar que é o parasita que está fazendo isso aí, tá? Qual que é a interpretação que a gente precisa fazer disso aqui? Qual que é a interpretação? O aumento dessa célula de defesa, que é o eosinófilo, ela é sugestiva, mas ela não faz o diagnóstico de parasita, tá? Pois também ocorrem alergias, como eu falei, em algumas síndromes de hipereosinofilia, onde aumenta demais o número de eosinófilos. Tem algumas síndromes, tá, que fazem isso. E que até o médico fica batendo cabeça, porque é complicado de entender qual síndrome é depois. Só é hematologista que vai ter condições de pesquisar melhor. Em parasitoses intestinais, o que é isso aí? Parasitas lá no intestino e no pulmão, acontece uma situação que se chama síndrome de Loffer. O que é essa síndrome de Loffer? Aumenta os eosinófilos, tá? Ele pode aumentar, e ele tende a ficar elevado de forma persistente. Então você faz um hemograma, o eosinófilo está alto. Tá, daí você fala, vou esperar uns 5 dias. Você faz outro hemograma, ele está alto ainda. Vou fazer daqui 10 dias. Você faz, ele está alto ainda, é sugestivo de parasita no intestino ou nos pulmões. As ascaris lumbricoides, as lombrigas, ela tem um ciclo dela que é no pulmão. E por isso que tem muita gente tem muita lombriga, ela pode soltar pela boca, tá? E pode dar pneumonia, pode dar tosse seca que não passa por nada no mundo. Muitas vezes é ascaris lumbricoides que faz isso. Mas isso não é uma coisa tão fácil de ver, tá? Não é tão fácil de ver isso, porque algumas coisas melhoraram, né? Então aqui é outra imagem, deixa eu ver aqui perguntas, né? Nenhuma medicina do planeta resolve tudo. Aonde que a gente tem ilusão que existe uma medicina que resolve tudo? Porque você é o protagonista da sua saúde. Como que uma medicina ou um médico que está fora pode fazer, você é uma marionete que ele vai conseguir fazer tudo com você? De jeito nenhum. Eu falei
da condição emocional, a condição emocional é uma das coisas que mais está travando a cura do ser humano, é o péssimo controle emocional. Como que a medicina chinesa vai atuar dentro de traumas que você tem? Então são coisas muito complexas. Nenhuma medicina do mundo cura tudo. Imagina, se fosse assim, eu ia falar isso. Eu estou há 20 anos na medicina chinesa, eu ia falar para todo mundo, eu curo qualquer coisa. É um charlatão. Quem fala isso daí é um tremendo charlatão. Nenhuma medicina do mundo cura tudo. Autoemoterapia. Concorda que aumenta a imunidade? Se a pessoa não se alimentar bem, se a pessoa é super estressada, se ela trabalha demais, se ela bebe, se ela fuma, pode fazer hemoterapia quantas vezes você quiser, que não vai melhorar a sua imunidade. É como eu falei, não existe uma coisa só no planeta Terra que vai curar tudo, que vai fazer mágica. Isso é ilusão. Você tem que fazer bem a sua parte, e daí a hemoterapia vai ajudar pra caramba. Tá? Sempre assim, conciliar as técnicas. Bom, ó, essa outra imagem é do meu microscópio de um utente que eu atendi aqui na clínica. Tá? Essa é uma imagem de campo escuro, que eu dou curso. Eu sou professor no Brasil dessa técnica. E eu desenvolvi, ó, microscopia chinesa. Ó. Aqui é o logotipo. É uma técnica registrada. É minha técnica, microscopia chinesa. Ninguém pode copiar a microscopia chinesa. Eu olho o sangue com as leis da medicina chinesa e junto com a medicina ocidental. Tá? Então chama microscopia chinesa. Tenho alunos hoje no mundo todo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Tem que fazer um pouco de propaganda. O que são essas bolinhas? São células vermelhas, hemácias, tá? Por que eu trouxe essa imagem aqui? Ó? Quero passar essa imagem, que é um vídeo, né? Ó, é um vídeo. Tem movimento, tem umas partículas pequenininhas aqui, ó, que agora eu não vou entrar no mérito do que é. Então, ó, tem movimento. Aqui a parte líquida do sangue. Aqui são as células vermelhas do sangue. E quem que é esse indivíduo aqui, ó? Quem que é esse indivíduo aqui, ó? É o nosso eosinófilo. Eosinófilo é o que aumenta quando a pessoa tem parasita. Ele tem 2 núcleos, ó. E esses pontinhos luminosos dentro dele é tudo enzima digestiva que ele vai jogar em cima do parasita e matar o parasita. E o que ele está fazendo? Aqui ele tem um halo, não sei se está dando para vocês verem, ó, tem um halo aqui, ó, que ele encosta, e daí ele sabe que é uma hemácia, e ele encosta, ele sabe que é um parasita. Daí ele joga em cima, a gente vai ver daqui a pouco alguns eosinófilos bem ativados, tá? Então aqui tem um parasita, ó. Eu vou voltar o vídeo para todo mundo ver. Aqui a gente tem um parasita no sangue, e aqui a gente tem outra célula de defesa, ela é um agranulócito, tá? Tá bem típico de um superlinfócito, um linfócito muito grande. Olha a diferença dessa célula de defesa para essa daqui. Cada uma vai fazer um trabalho no corpo. E elas são diferentes. Ó. Olha a forma dessa e olha a forma dessa, que é um linfócito bem grande. E aqui é um parasita. Eu vou voltar ao vídeo para vocês poderem ter ideia que ele está movimentando. Presta atenção ali para você ver. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Voltou muito. Ó, ele está vivo, ó. Presta atenção aqui, ó, na bolinha vermelha. Ó. Ele está vivo, aqui é um parasita aqui no meio. E eosinófilo, ele está buscando, ele vai chegar aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um eosinófilo pegando um parasita no sangue.
Então, isso a gente vê, eu vejo no consultório, fazendo o campo escuro, né? E é isso que eu dou aula hoje. Sou professor dessa técnica no Brasil, e quem quer se tornar terapeuta com essa técnica hoje pode, né? Ó, aqui é outra imagem, tá? Microscopia à chinesa, que é a minha marca aqui registrada. Depois eu entro aí para interagir um pouco de novo, tá? Pessoal, presta atenção aqui na aula agora, porque são imagens que eu estou liberando para vocês que essas imagens não são liberadas na internet. Você tem que pagar um curso caro para a pessoa falar, muitas vezes, nem falar o que é condizente, tá? Aqui eu estou trazendo imagens inéditas, estou explicando para vocês, estou provando que o eosinófilo vai atrás do parasita, tá? E a gente vai entender melhor. Então aqui, ó, olha a hemácia nesse campo, ó, ela está crenada, igual tampinha de garrafa. Então ela está alterada, tá? Ó, várias delas, ó, são equinócitos, o nome científico chama equinócito, célula como tampinha de garrafa. Então aqui tem estresse oxidativo, tem alguns cristais. Agora repara aqui, ó. Ó, aqui tem um parasita que se chama endobionte. Na microscopia não chama parasita, chama endobionte, tá? Endo é dentro, bionte é um ser vivente que vive dentro de nós. Se aparecer esse endobionte aqui, ó, eu vou soltar um vídeo também, você vai ver que ele está dançando. Aqui é outro, tá? Isso aqui se chama fricondrite. Fricondrite é um parasita que está no sangue do hospedeiro, porque o terreno biológico está em desarmonia. A hemácia não está fazendo troca gasosa, porque está toda alterada, fica ácido o terreno biológico e os parasitas se aproveitam. É fértil para ele. Não adianta você querer uma coisa que vai matar ele se você não corrigir o terreno. É isso que eu quero que todo mundo entenda. E o terreno vai corrigir com alimentação, com hidratação, com controle do estresse, mudança de hábito de vida, tá? Suplementos adequados e não uma enxurrada de suplemento que não serve para nada, que é o que eu atendo todo dia no consultório, pessoa tomando 13 coisas que não servem para nada. Ah, mas eu ouvi falar que é bom, mas você está melhorando? Não. Eu vejo todo dia isso no consultório, tá? Vamos em frente. Então aqui, ó, aqui é um neutrófilo. Aqui é um eosinófilo. Como que eu sei? Tem 2 núcleos e essas partes dentro dele, ó, são enzimas digestivas, tá? São enzimas digestivas dentro dele que ele vai jogar em cima do parasita. Então aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro. Vamos soltar. Então aqui é neutrófilo, aqui é eosinófilo, aqui é o fricondrite, um parasita, e aqui é outro. E aqui dentro da hemácia também tem. Ó. Então ele está indo fazer ronda, buscar o parasita. Aqui é outro campo escuro de outra pessoa, né? Ó, presta atenção que aqui, ó, no vermelho, ó, aqui, essas bolinhas aqui, ó, essa, principalmente essa daqui, ó, essa outra aqui, mas presta atenção nessa aqui, ó. Aqui é um parasita, tá? Um endobionte. Quem é esse camarada aqui? O nosso eosinófilo. Como eu sei? Porque esse azul aqui, ó, embaixo, e esse outro aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 núcleos já. Esse é neutrófilo. Ó, a cor azul dele é diferente do eosinófilo. O eosinófilo é muito mais luminoso na microscopia de campo escuro. Ele tem 2 núcleos dele que ficou para trás, porque ele vai se mover em direção a quem? Do parasita aqui. Ó. Então, vou soltar o vídeo. Ó. Olha o parasita querendo esconder. Ó. E olha, ele vai abocanhar. Isso são imagens minhas, do meu microscópio. Tá? Isso aqui não é coisa de internet. São minhas. Ó. Ele está indo lá, ó, e ele vai abocanhar e vai jogar a enzima digestiva e vai matar
aquele endobionte aí. Esse terreno tem muitos endobiontes, tá? Muitos endobiontes. Então, eu provo na microscopia de campo escuro, que é esse método que você está vendo, que o eosinófilo ativado está indo atrás do parasita e o sangue dessa pessoa, essa pessoa em si, ela tem uma carga parasitária que eu vou ter que tratar. E como que eu vou ter que tratar? Destoxificação, tratar da condição energética dessa pessoa, senão não vai ter resultado só querer matar o parasita, porque ele não é a causa, ele é a consequência de um terreno inteiro que está em desarmonia e está dando condições dele aparecer e dele viver. Né? Então aqui, ó, tinha o parasita, aqui tem o eosinófilo e aqui a gente tem o neutrófilo. Então aqui eosinófilo, que é esse, e neutrófilo ativos, atrás dos parasitas. Aqui a gente tem mais outro campo aonde a gente vê quem que a gente vê. Opa, deixa eu voltar. Ó, a gente vê, no caso aqui, ó, 2 neutrófilos. Por que é neutrófilo? 1, 2, 3 núcleos. 1, 2, 3 núcleos. E aqui é um eosinófilo com 2 núcleos, ó. E ele vai fagocitar esse parasita ou endobionte, tá? Então, se eu vejo isso na imagem da pessoa, eu sei que ela tem parasita. E aqui é um microscópio de campo escuro, só que é a óleo. Eu uso a óleo para eu pesquisar um pouco mais essas estruturas que têm uma luminosidade muito grande. Então, olha o número aqui, ó, de leucócitos ativos. Se eu vejo isso também, é muito característico da pessoa estar com carga de parasita. Tá? Então, olha, todos ativos. Você vai ver, ó, que eles estão se movimentando. Ó. Então, são células de defesa do corpo e que vão lutar contra parasitas, contra outros micro-organismos. Né? Então, se eu vejo isso na microscopia de campo escuro, eu vou pensar que a pessoa tem uma carga de parasita no corpo. E daqui a pouquinho eu vou mostrar mais técnicas além do sangue, porque nem todo mundo tem um microscópio, né? Então eu tenho que ensinar alguma coisa para você que é leigo, que não é da área de saúde, e eu vou ensinar daqui a pouquinho. Então isso são leucócitos ativos vistos pelo método MEC 2.0, que é o curso que eu dou de microscopia de campo escuro. E aqui, ó, uma pergunta que eu faço para todos vocês, né? Como posso detectar parasitas sem exames agora? Sem exame. Falar, eu não fiz exame de sangue, eu não tenho microscópio para poder ver. Como é que eu vou detectar parasitas sem exame? Então vamos lá. Daqui a pouquinho eu entro aí para eu explicar algumas coisas, tá? Então, como posso detectar parasitas sem exame? Primeira coisa, você tem que ver qual que é o estilo de vida que você tem. Qual que é o estilo de vida que a pessoa que buscou ajuda para você, qual que é o estilo de vida dela? É um estilo de vida parecido com esse indivíduo, com esse utente? Ele toma uma bebida gelada, fermentada, com alimentos que não têm nutriente nenhum. Só tem caloria, 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 e não tem nutriente nenhum. Que ambiente, que terreno biológico, que ambiente tem dentro dele? Um ambiente totalmente favorável para a parasita. Não tem como não ter. É um terreno baldio, sem capinar, sem cuidado nenhum. Ah, mas eu quero ir lá e matar o parasita, jogar veneno. Tá, você vai matar aquela carga, só que vai vir outra carga se ele não mudar hábitos de vida. Não tem milagre, pessoal. Não tem milagre.
Você tem que fazer a sua parte, a pessoa tem que fazer a parte dela e mudar hábito de vida. O local onde a pessoa mora interfere e a língua, eu vou mostrar daqui a pouquinho, pode indicar uma parasitose. Então, estilo de vida, como esse indivíduo indica, o local onde a pessoa mora, porque muitas vezes não tem saneamento básico, esgoto a céu aberto, não tem água tratada, e a língua da pessoa também vai indicar parasitose. Eu vou ensinar isso para vocês. E onde eu aprendi isso? Nos anos e anos e anos e anos atendendo pessoas no consultório através da minha especialidade hoje, que é medicina tradicional chinesa. Só com medicina chinesa eu atuo há 20 anos. Tá? Então, outra fonte, né? Onde a pessoa mora, se ela mora num ambiente desse daqui, esgoto a céu aberto e água não tratada, é certeza absoluta que algum tipo de parasita ela tem. Então, interfere o local onde você mora. Ah, vou tomar banho de praia, né? E daí o esgoto solta lá a 2 km da praia, mas tudo aquilo vem. Tudo aquilo vem. Outra coisa, os animais que a gente tem em casa, né? Como que está a vermifugação desses animais? Tá? Eu tenho 6 gatos, todos resgatados da rua, e tem 4 cachorros, todos resgatados. Tá? E 2 vieram da chácara onde eu morei agora. Então, 4 cachorros e 6 gatos. Né? A gente tem que pensar nisso também, porque tem coisa aí, tem troca entre nós e os animais. E aqui, ó, eu vou dar a dica para todos vocês, né? Uma dica de ouro que eu vou dar aí para todo mundo. A língua, pessoal. Então, olha do lado esquerdo como é o padrão de uma língua normal. Tá? Antes de entrar na língua, espera aí, que é uma dica muito importante, eu preciso falar para todo mundo o seguinte. Eu vou pedir para a minha equipe aí colocar um link, por favor. E nesse link tem todos os cursos que eu ministro, tem como se consultar comigo, tem todas as informações sobre o meu trabalho. Tá? Então, eu tenho cursos sobre menopausa, com diagnóstico e tratamento pela medicina chinesa, que todo mundo consegue fazer. Eu tenho curso sobre a imunidade agora no outono e no inverno contra infestações e contra infecções virais. Agora, o carro-chefe é o MEC 2.0, que é a microscopia chinesa. Se você não é terapeuta e quer se tornar terapeuta, hoje você pode com esse curso. É um curso de 200 horas online com certificado chancelado, validado pela FENAT, Federação Nacional dos Terapeutas. Daí você se registra na FENAT, vem a sua carteirinha, vem o certificado do nosso curso chancelado pela FENAT, você pode abrir um consultório e começar a atender e vai ser respaldado pela FENAT. Então, se você tem sonho de ser terapeuta, hoje você pode, com os meus ensinamentos da microscopia chinesa, a equipe vai colocar aí o contato para todos os cursos. O segundo curso é Saúde na Palma da Mão. Muito, muito, muito barato. Um curso com mais de 10 horas sobre todos os exames laboratoriais que você que é leigo, que não sabe nada sobre o exame, eu ensino você a interpretar o exame pensando na saúde. Tem sobre vitamina D, sobre o cálcio, sobre magnésio, sobre o hemograma completo, plaquetograma. É completaço, tá? É outro muito, muito barato por tudo que eu entreguei nesse curso, tá? Tem alunos meus aí que estão fazendo esses cursos, põe aí se é bom o curso, se não é bom o curso, pode pôr, tá? O terceiro, a arte de indicar tratamentos naturais. É uma mentoria que eu dou uma aula por semana, 4 aulas por mês, e eu vou abordar no total mais de 4.500 ativos naturais que você pode manipular ou pode comprar pronto na drogaria sem receita médica. Então, eu estou ensinando as pessoas também
que são terapeutas ou profissionais de saúde, e a própria pessoa também tem informação sobre esses tratamentos naturais, com fórmulas manipuladas e com medicamentos comprados sem prescrição médica na drogaria, que tem muito recurso e as pessoas não sabem, tá? Então essa mentoria é para isso daí. Lá tem aula, olha, a última aula que eu dei agora, que foi sobre minerais, é um módulo só sobre o magnésio. Foram 2 horas de aula de magnésio, que ninguém fala sobre o que eu falo lá, ninguém fala. Eu ensino quem não pode tomar o magnésio, muitas pessoas não podem. Igual essa pessoa aqui, ó, e outras pessoas que eu vou mostrar aqui, não pode tomar magnésio. Por quê? Porque tem essa burra branca. Essa burra branca na língua é frio e umidade. O magnésio puxa frio e umidade, segura no corpo, não deixa a pessoa melhorar. Então, magnésio não é para todo mundo. Isso daí é falácia, é conversa mole para te vender magnésio. Eu ensino tudo isso no curso. Qual o tipo de magnésio? Você sabia que 99% dos magnésios estão sendo vendidos no mercado não serve para nada? Só serve para piorar a umidade? Por quê? Eles não têm 18% de pureza. Quem tem 18% de pureza é só o magnésio da Albion, que é dos Estados Unidos, uma empresa dos Estados Unidos, fundada em 1956, tem a maior tecnologia no mundo na produção de minerais. E os minerais que estão aí no mercado não são da Albion, não tem 18% de pureza, não tem nenhum por cento. E é muito barato, isso todo mundo está tomando. Então, como farmacêutico também, né, eu falo muito sobre isso. Então, a arte de indicar tratamentos naturais, é uma mentoria, você pode comprar para 1 mês, para 6 meses ou para 1 ano. Daí o preço para 1 ano é bem em conta, tá? E eu vou dar para você hoje, né, além do certificado, eu vou dar para todo mundo aqui que está participando o link para você assistir 2 aulas gratuitas da minha mentoria. E daí você vê se você gostou e se faz sentido. 2 aulas de mais de 1 hora cada uma, tá? Onde eu vou estar falando sobre a garra do diabo, como manipular, que dosagem que é, como que compra pronto na drogaria, para quem pode, quem não pode tomar, e da castanha da Índia. Manipulação, produto pronto, que é para circulação. A castanha da Índia, a garra do diabo, é anti-inflamatória. Então eu liberei para vocês 2 aulas gratuitas, que vai aqui a minha equipe colocar o link, para você assistir depois e ver se faz sentido. Se faz sentido, toda semana tem uma aula nessa mentoria. Eu estou no módulo agora de mineral, eu estou gostando tanto de fazer esse módulo, mas tanto. Eu estou apaixonado pelo estudo dos minerais e o que eu vou entregar nesse módulo agora da mentoria Arte de Indicar Tratamentos Naturais, tá? Então, eu já falei, e está gravado lá nessa mentoria, sobre cúrcuma. Você nunca mais vai comprar cúrcuma na sua vida depois que você assistir essa aula, essas cúrcumas que estão sendo vendidas no mercado. Você nunca mais vai comprar na sua vida. Você vai comprar a correta. Tem uma aula lá de mais de 2 horas sobre a cúrcuma. Algas marinhas, eu dei 4 aulas de mais de 1h30 cada uma sobre algas marinhas. Todos os tipos de colágeno, sobre os ativos que abaixam o colesterol e triglicérides, sobre diabetes. Eu acho que eu dei umas 3 aulas sobre ativos para diabetes e para a parte imunológica. E agora eu estou nos minerais. Então, tem o link aí, quem quiser dar uma fuçada lá depois, ver o que interessa, tem muita coisa boa, tá? E esse curso de microscopia de campo escuro, eu vou estar ministrando agora em agosto, dia 17 de agosto, no interior de São Paulo, lá na cidade de Amparo. Um dia antes eu atendo os meus utentes, e depois no outro dia é o curso de microscopia de campo escuro. Só que tem um detalhe, pessoal. Eu só dou curso para 4 pessoas presencial. Eu não dou curso para aquela multidão. Não dou. Por quê? Eu prezo pela qualidade do ensino. Então, são só 4 alunos que vão fazer o curso. Por quê? Eles vão atender pacientes reais o dia inteiro. E vai fechar o caso clínico e vai saber tratar desse paciente.
e vai ganhar o curso online para ele poder assistir 1 ano. Então, quem tem interesse, tem vaga para o dia 17 agora de agosto, que eu vou estar lá em São Paulo ministrando esse curso de campo escuro que vocês viram aí, ó. São essas imagens que vocês vão ver lá no curso, tá? E também quem não pode ir no dia 17, mas quer acompanhar online, dá para você também acompanhar online. É só falar com a nossa equipe aí, tá? Então agora acabou a propaganda que eu precisava fazer também, eu preciso, né, da propaganda, e vamos continuar. Então uma língua normal, ó, ela é de aspecto rosado, ela não tem inchaço, dá para ver o canto da boca, ela não tem rachadura, a saburra dela é tão fina que é igual a película do celular. Ela é transparente, dá para ver o músculo lá. Dá para ver o músculo, porque a língua é um músculo. Então isso aqui é o ideal. Olha da utente do lado como que estava. Pálida para arroxeada e esse branco em cima, que é umidade e frio. Esse é um ambiente perfeito para parasita. Então, eu não preciso olhar no exame laboratorial. Se eu não tiver o exame laboratorial, eu posso usar a língua e a entrevista com o meu utente. E ele vai me queixar. Ah, olha, eu tenho diarreia, ou eu tenho constipação intestinal, eu tenho um cansaço que não passa com nada. Esse ambiente interno não está acontecendo só na língua, está acontecendo no sangue do utente também, que eu vou te mostrar como que é o sangue dessas pessoas, que tem essa saburra branca ou amarelada também, pode ser amarelada na língua. Isso é sinal de ambiente interno propício para parasita. Tá? Então, a língua, com marca de dente, ó, tem marca de dente na lateral da língua. E saburra grossa e branca, que é o que a gente está vendo, e a pessoa gosta muito de doce, come doce, usa leite de vaca igual ao bezerro e os derivados do leite, ela, com certeza absoluta, ela tem parasita. Porque não tem como não ter. Não tem como. O ambiente está totalmente propício para isso. Tá? Vamos em frente. Olha as línguas que a gente vê, pessoal. Então, ó, aqui tem bem pouquinho acúmulo, né, de saburra. E eu vou fazer um desafio com todo mundo. Amanhã de manhã, na hora que vocês acordarem, que é o melhor momento, é quando você acorda de manhã. Você dormiu a noite inteira, acorda de manhã, não escova dente, não limpa a língua, não passa batom às mulheres, não faça maquiagem. Tire fotos da língua, tá? 3 fotos da parte de cima, mas não põe a língua para fora e fica um tempão lá com a língua para fora para bater a foto, senão altera a cor, tá? É o mais rápido que puder. Põe a língua, bate a foto. Espera um pouquinho, não engole a saliva também, coloca do jeito que tá. Põe de novo, bate a foto. 3, pelo menos da parte de cima e da parte de baixo, tá? Para você começar a analisar essa saburra. E principalmente você que está fazendo desparasitação, só a desparasitação sozinha, muitas vezes não vai conseguir eliminar essa saburra, tá? E, mas eu raspo a minha língua. Não adianta você raspar a língua, porque isso aí é um distúrbio interno. Estômago, baço, rim, pulmão, pode criar. Mas o que mais cria é estômago e baço em desarmonia, cria essa saburra aqui. Então, se o indivíduo tem essa saburra, essa ou essa, e ele vem no seu consultório, e ele toma muito leite, derivados de leite, come aquelas tranqueiradas, e come muito doce, não tem como esse cara não ter parasita. Não tem como. É impossível, não tem como. O terreno está totalmente fértil para os parasitas, tá? Olha essa situação. Olha essa situação, tá? Eu não vou falar uma palavra para não desrespeitar a pessoa, tá? Mas olha o acúmulo de saburra já verde, umidade, inchaço nas laterais da língua. Não,
O interno dessa pessoa, como que vai estar o sangue dessa pessoa, pessoal? O sangue da pessoa vai estar assim, ó. Ó, aqui é o normal. São todas as imagens minhas, do meu microscópio, pessoal. Não é imagem de internet. São imagens minhas aqui, ó, registradas pela microscopia chinesa, tá? O ideal é a gente ter essa visão aqui, ó. O preto aqui, ó, ser limpinho. Tem célula vermelha, hemácia, tem leucócitos, que a gente está vendo aqui, célula de defesa, e o preto ser limpinho. Olha a situação do camarada que tem a língua com aquele acúmulo de umidade. Ó. A hemácia está toda alterada e ó, a maior alteração. O plasma está cheio de fibrina. Filite ou fibrina. Isso é umidade no corpo inteiro, não é só na língua. Essa umidade está no sangue. É minha hipótese como pesquisador. Então a fibrina não é só processo de coagulação, é um processo de acúmulo de umidade dentro do corpo. E essa umidade vai favorecer o aparecimento dos endobiontes. Então, olha como eu provo por A mais B que a pessoa tem parasita no corpo. Tá? Fibrina no plasma. E outra condição é essa aqui, ó, que a gente vê, eu vejo em mais de 90% dos pacientes que eu atendo. Tá? Isso aqui, ó. O ideal é isso, ó. O ideal é isso. E a pessoa está desse jeito aqui, ó. A hemácia virou de lado e grudou uma na outra e forma essas linguiças aqui, ó. Não vai ter troca gasosa. Então não vai oxigenar direito e vai ter acúmulo de gás carbônico. Bingo! Terreno perfeito para os parasitas, para bactérias, para fungos, para tudo aquilo que pode alimentar as doenças, alimentar o câncer, alimentar a artrite reumatoide, alimentar a dor de cabeça, tá? É um terreno biológico igual a esse daqui, ó. Bingo! Terreno propício para parasitas. E para a gente fechar, o que a gente precisa fazer com tudo isso, né? Uma anamnese clínica sugestiva, onde sintomas comuns, né? Essa pessoa reclama para você. Ah, eu tenho diarreia crônica. Tenho prurido anal à noite, coceira no ânus. Dor abdominal. Cansaço que não passa com nada. E perda de peso inexplicada, possivelmente. Tem parasita também na jogada. E a pessoa, né? A gente tem que fazer uma história epidemiológica, né? Qual é o consumo de água dela? Onde é que ela, da onde é que ela toma água? Ou os alimentos, da onde ela ingere, se tem alimentos contaminados? Viagem, se ela viajou para áreas endêmicas, né? Foi para o Nordeste e lá tem, ou Norte, né? Tem malária, ou tem esquistossomose. Você foi viajar para zonas endêmicas, então tem que tomar cuidado, porque você pode ter sido parasitado, né? Depende do seu terreno biológico. E contato com solo e animais. Tudo isso aí traz contaminação. E no sistema respiratório, ó, pessoas que têm tosse seca e migratória, o que pode acontecer? Ela está infestada por ascaris lumbricoides ou estrongiloides, tá? Que são parasitas que podem chegar no pulmão e causar uma tosse seca que não passa com nada. Pode ser outros tipos de doença pulmonar também, não só parasita, tá? Pessoal, por aqui eu encerro a minha apresentação, tá? Me sigam aí nas redes sociais. Eu deixei o telefone de contato aqui do Guilherme, que é da manipulação, porque isso eu indico nos cursos, né? A gente tem que ter garantia da onde a gente manda manipular os nossos ativos, porque tem que ter todo um controle de qualidade e tem que ter a porcentagem correta das coisas, né? Então eu indico lá o Dr. Guilherme na manipulação. Então tem muita pergunta. Não, foi colocado questão de cursos ali que você pode entrar lá na Hotmart, tem para todos os gostos. O curso de microscopia de campo escuro,
que eu registrei como microscopia à chinesa. Por quê? Você vai aprender todas as técnicas do campo escuro, você vai aprender a fazer anamnese oriental, como fazer anamnese, como fazer as perguntas que precisa para você entender os padrões de desarmonia da pessoa. E depois você vai ter terapêutica natural integrativa, é um módulo bem grande onde eu ensino você a indicar fórmulas prontas da medicina chinesa que você encontra em qualquer lugar do mundo, e eu trato hoje pessoas do mundo todo. Vou ensinar você a formular para manipulação, ativos de ponta na manipulação. Vou dar noções da dietoterapia chinesa, do horário que você do horário do ritmo circadiano na medicina chinesa, os horários específicos para você indicar o alimento ou a estratégia terapêutica, e exames laboratoriais vinculados com a microscopia de campo escuro, tá? E lembrando que eu já tenho pós-graduação, já tenho a primeira turma vai se formar especialista em microscopia chinesa. Quem é profissional da área de saúde tem também a pós-graduação. E quem quer se tornar terapeuta pode fazer online. O curso dura 200 horas e você tem 1 ano de acesso. Quem quer fazer presencial lá em Amparo, dia 17, ainda tem vaga. E quem quer participar à distância, né, online, nesse que eu vou dar dia 17, também pode. Então tem várias versões aí para você se tornar, quem não é terapeuta e gostaria, esse microscopia é um curso de 200 horas, como eu falei, chancelado pela FENAC. Então, todo mundo entendeu, pessoal, como foi boa a aula, agregou coisa nova. E eu tenho uma surpresa ainda para falar, tá? Não terminou, tem mais uma surpresa que creio que vocês vão gostar, né? Estão perguntando aqui, o uso de bicarbonato de sódio em jejum prolongado é uma ferramenta poderosa? Não. Não. Não é uma ferramenta poderosa para desparasitar, porque se você acompanhou a minha aula toda, né, eu falei em vários momentos que uma coisa só não desparasita, uma coisa só não cura, tá? Então, não, isso daí não vai desparasitar, só isso daí. É um conjunto de coisas. Você tem que parar de ingerir, né? Então, de novo, melhorar a alimentação, melhorar a hidratação. Você tem que corrigir padrões de deficiência energética do gastrointestinal. O baço, o pâncreas sofre muito. As pessoas estão com a língua inchada, com marca de dente, com toda essa saburra em cima. Se não tratar do padrão energético disso daí, a desparasitação também perde a força, só ela sozinha, tá? É minha experiência, né? Minha experiência, não sou dono da verdade, mas é a minha experiência. Olha lá, o vinagre de maçã ajuda, auxilia, mas a água ainda continua sendo melhor. A quantidade de água ideal ainda continua sendo o carro-chefe, e daí você soma com vinagre de maçã, com outras técnicas também. Tá? A Adriana precisa melhorar a memória, você precisa melhorar seu sangue. Para melhorar seu sangue, você precisa melhorar seus órgãos. Melhorou a energia dos órgãos, melhora o sangue, melhorou o sangue, melhora a memória, porque o cérebro depende do sangue. Se o sangue não tiver bom, se tiver com muita toxina, se não tiver nutriente no sangue, você não vai ter uma boa memória. E não é uma coisa só que vai corrigir a sua memória. O que mais aqui? Detox da limpeza hepática. Só a favor com ressalva. Tem que tomar cuidado com o paciente já com alguma 60 a mais, tomar cuidado. E os pacientes que passaram por grandes cirurgias, pacientes oncológicos, pacientes debilitados, que tomam medicamentos que abaixam muito a imunidade, tem que tomar cuidado. Tudo tem que tomar cuidado. Né? Até com a água, se você tomar água demais, você vai ter anemia por diluição.
tá? Não sou contra, mas tem que ser bem feito e bem conduzido, tá? Óleo de coco é bom para escovar os dentes? É bom. Sou terapeuta, estou no Rio, mas estou no Rio de Janeiro. Faz online. Você pode fazer online. É 1 ano de curso. Você tem 1 ano, 1 ano de curso disponível. Você pode fazer em menos tempo, né? Você pode fazer à distância, tá? O que mais? Agora eu vou ter que pôr o óculos porque a letra diminuiu muito ali. Onde pega o número? Coloca o número aí de novo, pessoal. Posso fazer o curso de microscopia online? Pode. Pode, são 200 horas de curso. Eu tenho hoje uma aluna que entrou há 4 dias no curso online. Ela mora nos Estados Unidos. Tá? Tem pessoa de Portugal, Estados Unidos, Alemanha. Tem o mundo inteiro fazendo meu curso. Não é só brasileiros que moram em outros países fazendo. E estão nadando de braçada na frente dos outros. Tá? Alimentos que os parasitas gostam, né? Então, eu até dei algumas dicas, né? Leite de vaca e todos os derivados, tá? Requeijão, queijos, quanto mais queijo, cheddar, essas porcaria de queijo que tem no mercado, tudo isso aí é alimento de parasita, tá? Óleos vegetais, comida, muita comida cru, só comer comida cru, não come nada refogado. O corpo não gosta de coisa fria, o baço não gosta de coisa fria. Ficar tomando só líquido gelado com refeição, tudo isso aí vai abaixar a imunidade do gastrointestinal. Tudo que prejudica o gastrointestinal traz parasita para o nosso corpo, tá? Então, tudo que é alimento artificial de supermercado, você põe no micro-ondas, todo esse tipo de alimento, você está alimentando parasita. Doces, então, nem se fala. Semente de abóbora ajuda a desparasitar, tá? Ajuda sim. Ele vai auxiliar, tá? É uma boa semente de abóbora. Tomar em cápsula. Óleo da semente de abóbora em cápsula. Tem na manipulação, tá? Tem 250 miligramas, 500 miligramas, aí vai do peso e da idade da pessoa. É uma boa. Bariátrico pode fazer detox? Pode, depende da condição clínica. Se não está debilitado, se faz muito recente, não aconselho. Né? Faz 1 mês, não aconselho. Tá? Recupera primeiro a energia vital para depois fazer. Qual é o parasita da tosse seca? Pode ser a Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. O que mais aqui? O que vem no certificado de quem faz o curso? Microscopia à chinesa. Tá? Você é habilitado a usar a técnica microscopia à chinesa. Vocês sabiam que o nome que deram aí, muitos fizeram, estão usando esse nome, pode responder judicialmente? Morfologista. Você só pode ser morfologista se você fez uma graduação na área de saúde e você se especializou em morfologia. Daí você pode usar o título morfologista. Não é num curso livre que você se torna morfologista. Isso é um termo que você pode ter que responder judicialmente por esse termo, porque não tem embasamento legal para isso. Tá? O meu curso vai sair como microscopia à chinesa. Você é um terapeuta de microscopia à chinesa. Ok? Mais pessoal agradecendo, né? Jejum intermitente é uma boa? Se você fizer o jejum das 18 horas até as 6 da manhã. Fora esse horário, não é uma boa,
na minha experiência e levando meus conhecimentos da medicina chinesa. Por quê? Porque das 7 às 9 da manhã é o horário do estômago, é o horário para você comer. Você tem que comer nesse horário. E das 9 às 11 é baço pâncreas. Então, das 7 até às 11 é o melhor horário do dia. O seu corpo pede encarecidamente para você comer nesse horário. Depois, no almoço, você já tem que reduzir 30% disso. E à noite, você deveria só tomar um caldo. Tá? E depois das 18 você não comer mais nada. Até o outro dia, 6 horas da manhã. É o melhor jejum intermitente que existe na face da Terra, eu posso te garantir. O que mais? São muitas perguntas, né? Pessoal, a minha equipe está colocando os links. Se você entrar no link, lá tem todos os valores, todos os cursos, a descrição de cada curso e tudo mais, tá? A Andréia está passada. Por que, Andréia? O telefone. Tá. Então, minha equipe vai colocar o telefone. Vocês têm que mandar o nome completo, sem abreviar o nome, para eu poder mandar o certificado para todo mundo, tá? Bom, quem ficou até agora e quem não ficou, você dá o recado depois, tá? Então, em compromisso com todo mundo que ficou aqui, eu vou fazer um compromisso com todos vocês que ficaram até agora, tá? Na próxima quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer um outro encontro com todos vocês, ou com pessoas que quiserem participar, me ajudem a divulgar. Vou fazer um outro encontro na quarta-feira, gratuito de novo, e com um certificado, com tratamentos com a visão da medicina chinesa para combater os parasitas. Então, estou me comprometendo de novo a fazer um encontro gratuito com todos vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, com certificado. Tratamento dos parasitas. Tratamento para parasitoses. Com a visão minha, com a experiência minha de 30 anos na área de saúde, só que eu vou focar com técnicas da medicina tradicional chinesa. Tá bom? Combinado? Gostaram? Divulguem, por favor. Limpeza hepática faz desparasitação? Não, você vai limpar o fígado, tá? O fígado é o que faz detox do corpo, ele vai ajudar bastante no trabalho de desparasitação, mas ele não vai desparasitar o seu corpo todo, tá? Gostaram aí do que eu falei? Do quarta-feira que vem? Tá, o José Alves, eu vou fazer essa apostila depois e vou disponibilizar, tá? O que mais, pessoal? Bom, o pessoal está elogiando. Muito bom. Pessoal, então assim, a minha equipe vai colocar aí de novo o link onde você pode ver todos os cursos que eu tenho na Hotmart. Ok? Mais informações, a gente vai colocar aqui também o WhatsApp. E também vai ter o telefone para todo mundo mandar o nome completo para o certificado, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, já 20 para as 11. Gratidão a todos vocês. Tomara do fundo do meu coração, foi uma aula que eu preparei com muito carinho, e eu desejo que tenha a vibração do meu coração tenha chegado no seu coração, tocado você para mudar, para abrir sua mente, não ficar caindo só em pegadinha, né? De promessas de aparelhos e promessa de uma coisa só que cura tudo. Não caia nessa, porque isso não existe, tá? É um conjunto de coisas, sempre eu falo isso e gosto de falar disso, tá? E
Desejo que a minha boa energia pura do meu coração chegue aí no coração de vocês e vocês também levem essa energia boa para todo mundo que tiver contato com vocês, tá bom? Eu vou ficar por aqui, minha equipe ainda vai ficar aí, tá? Colocando os links, ok? E até quarta-feira que vem que eu vou falar do tratamento disso tudo, tá bom? Vou falar do tratamento disso tudo. Então até lá. Namastê.